A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo promoveu um ciclo de debates para discutir um assunto que está em pauta no Congresso Nacional, a reforma política. O advogado Luciano Caparrós Pereira dos Santos, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, deu uma das aulas. E o tema foi Projetos de Lei de Iniciativa da Sociedade Civil. Acompanhe agora, nessa edição do Política na Sala, um resumo com os principais trechos. Como a reforma política precisa ser feita pelos parlamentares, isso é a grande dificuldade, porque ela vai alterar a forma pela qual eles serão eleitos, né? Então tem sempre essa preocupação, eu vou mudar uma lei que vai me prejudicar ou me beneficiar. Mas eu gostaria de iniciar falando sobre o movimento de combate à corrupção eleitoral, para contextualizar. Eu sou diretor do movimento de combate à corrupção eleitoral, um dos fundadores, e o movimento começa com a Lei 9840, de 1999, que é a lei que caça o candidato que compra voto. Então, um projeto de iniciativa popular, na Constituição existe o dispositivo legal que com 1% dos eleitores, a sociedade pode apresentar um projeto de lei para ser discutido no parlamento. E é interessante que isso não serve só para a questão nacional, ela serve tanto para o Estado como para o município. Ou seja, se aqui na cidade nós quisermos fazer um projeto de lei e apresentar à Câmara, ele também é possível, porque a Constituição prevê isso, né? Quando ela diz lá que a representação se dá pelos representantes eleitos ou de forma direta, uma das formas diretas é exatamente projeto de iniciativa popular, né? E aí começa então o movimento de combate à corrupção. E eu gostaria de voltar um pouquinho ainda, porque na Constituinte de 88, por que tem esse dispositivo na Constituição? Porque em 88, durante os trabalhos da Constituinte, se estabeleceu uma forma de como a sociedade poderia levar proposta para ser discutida para a Constituinte. E se estabeleceu que com 30 mil assinaturas poderia se levar propostas para ser discutida na Constituinte. E choveu de proposta da sociedade civil organizada, né? Inclusive da própria CNBB, que é uma das parceiras do movimento de combate à corrupção eleitoral. Aí os constituintes então entenderam, vamos colocar lá um mecanismo de participação direta da sociedade, mas vamos colocar um número um pouquinho maior, que é exatamente 1% dos eleitores. Então hoje, algo em torno de 1.500.000 assinaturas, que a nós parece ser um tanto quanto demasiado, mas é a forma como está hoje a possibilidade de participação direta da sociedade. Então, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral então, apresenta o primeiro projeto em 99, foi aprovado em 1999. A compra de votos já existia, o crime de compra de votos já existia, estava no Código Eleitoral. Oi? A compra sempre existiu, né? Mas já existia no Código Eleitoral o crime, já era tipificado como crime. Só que um processo criminal de compra de votos demorava 20, 25 anos, e aquele político que respondia por um processo, 25 anos, cumpria 5, 6 mandatos, né? Então, por isso foi introduzida essa alteração na lei eleitoral, que caçava então o registro do candidato, e era uma medida mais rápida para evitar que então alguém que compra voto continuasse no processo eleitoral. Até 2009, que é o último levantamento que nós conseguimos fazer, mais de 1.000 candidatos já tinham sido afastados por compra de voto. Então essa foi uma participação direta da sociedade num projeto de iniciativa popular. E aí surgiu então um novo desafio, quando em 2008 nós tivemos o escândalo, mais um escândalo, né, que era o escândalo dos sanguessugas, e o TRE do Rio de Janeiro, numa discussão lá sobre barrar candidatos que estavam envolvidos em processos dessa natureza, tentou barrar a candidatura de alguns candidatos. Eles recorreram e o TSE, então, ao julgar esses recursos, disse que não podia impedir as candidaturas porque não existia previsão legal. A Constituição dizia que dependia de uma regulamentação da Constituição que dizia que lei ordinária regulamentaria sobre a vida pregressa dos candidatos. E aí, então, veio essa discussão no Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Aí elaboramos, então, um projeto de lei que veio a ser aprovado em 2010, que virou a Lei 135 de 2010, que é a conhecida e famosa Lei da Ficha Limpa, que veio então afastar os candidatos que tinham condenação, porque existia um clamor na sociedade que dizia: fulano tem tantos processos, tantas condenações e continua sendo candidato.
né? Então, aí mais uma, e aí essa teve uma mobilização muito grande da sociedade, nós recolhemos 1.600.000 assinaturas, mas tivemos também uma participação agora já pelas redes sociais e pela internet de um outro tanto, 2 milhões de pessoas que se manifestaram em apoio e atormentaram um pouco os parlamentares, porque eles recebiam e-mails, telefonemas, a rede social, ao ponto de alguns deputados chegarem e dizerem assim: fala para esse pessoal que eu sou a favor da lei da ficha limpa, porque eu não aguento mais receber e-mail, minha caixa postal está entupida, e virou realmente um transtorno para os parlamentares a influência que a população teve nesse processo, que foi um processo emblemático e interessante. Quando nós apresentamos esses projetos, nós tínhamos o objetivo de aprovar essas mudanças, mas também tinha um objetivo pedagógico, de mostrar que existem mecanismos que a sociedade dispõe para também ter uma participação mais protagonista, que ela pode participar mais diretamente. E essas duas leis são um exemplo disso. Tanto que depois da lei da ficha limpa, várias outras iniciativas aconteceram, mas tem uma coisa interessante, não é fácil, né? Como eu disse, na Constituinte eram 30.000 assinaturas, colocou 1%. 1% hoje é 1,5 milhão de assinaturas. Então está aqui o formulário, você precisa coletar isso fisicamente, então precisa estar no papel, você precisa coletar, a pessoa precisa vir assinar. Eu venho agora do Conjunto Nacional, onde nós estávamos lá fazendo coleta de assinatura. Aí você chega para a pessoa: você quer assinar? Eu quero. Então você tem o número do título de eleitor? Não, não tem. Porque para comprovar que é um cidadão, né, em pleno gozo e direito político, ele precisa colocar aqui o número do título de eleitor. E ninguém anda com o título de eleitor. Aí o que nós tivemos que fazer? O nosso formulário tem aqui o nome da mãe, a data de nascimento, que é a forma como você pode pesquisar no site da Justiça Eleitoral do TSE. Aí depois precisa de um exército para ir lá, pegar o formulário e pesquisar no site do TSE o número do título e os dados da pessoa para completar e validar então aquela assinatura, para levar 1,5 milhão de assinaturas no parlamento, no Congresso, para poder então ter a tramitação de um projeto. Mas seria só isso? Não, não é só isso, porque quando você chega lá com 1,5 milhão de assinaturas, teoricamente, pela parte oficial, né, de apresentação, a Câmara deveria conferir se existe 1,5 milhão de assinaturas e se essas assinaturas são válidas, o que humanamente é impossível, né? Então, qual foi o mecanismo que nós utilizamos para aprovar as duas outras leis? Nós levamos lá 1 milhão e tanto de assinaturas, pegamos um parlamentar de cada um dos partidos, eles subscrevem o projeto, protocolamos como um projeto de iniciativa parlamentar, embora seja um projeto de iniciativa popular. Então, efetivamente, a sociedade não tem possibilidade de apresentar e usar o mecanismo que a Constituição prevê. Agora, eu dou um outro exemplo. Para constituir um partido, você precisa de 500.000 assinaturas de apoio. Ou seja, com o projeto que nós apresentamos, nós poderíamos ter criado 3 partidos. Né? Então, agora, nós estamos trabalhando com um projeto de iniciativa popular também, que é o projeto da reforma política. E aí, nesse contexto, nós acompanhamos essa discussão da reforma política há bastante tempo. Eu, pessoalmente, sou um apaixonado pelas eleições, por isso escolhi a minha atividade no direito como direito eleitoral, então acompanho bastante essas questões. Acompanhei a comissão que era composta pelo Ronaldo Caiado, e olha só como é interessante, né? Ronaldo Caiado, médico, do DEM, e apresentava um relatório que indicava o financiamento público de campanha. E hoje todo mundo diz que esse projeto é o projeto do PT. Né? Então, o parlamento tem essa composição interessante, né? Que as coisas mudam e às vezes o conceito se perde pelo caminho. Eu gostaria de falar sobre a questão do projeto de iniciativa popular e essa dificuldade. Como é que nós resolveríamos, então, para que o projeto de iniciativa popular pudesse tramitar dessa forma, né? Então, no nosso projeto, nós colocamos lá algumas questões. A diminuição do número de assinaturas, a possibilidade de coletas de assinatura pela internet, né? Hoje você pode fazer certificação digital, né? Já acontece para um monte de coisa. Então, coloca lá que a assinatura pode ser certificada
digitalmente e validada, né, por uma instituição. O próprio TSE poderia fazer isso, porque ele tem o cadastro de todos os eleitores, se precisa ser eleitor. A Justiça Eleitoral valida as assinaturas, seja pela urna eletrônica ou de algum outro mecanismo que poderia ser disponibilizado, facilitaria grandemente essa participação, né? Outros países fazem consultas à população, por exemplo, nas eleições, seja via plebiscito, né? Você vai votar e, além de votar, você tem lá uma lista de perguntas para responder sobre decisões que são importantes. Imaginem, aqui na cidade nós temos hoje um debate sobre o Minhocão, se derruba ou não derruba. Nós vamos deixar essa decisão para quem? Para os 55 vereadores ou para o chefe do executivo? Por que não perguntamos para a população da cidade o que vocês querem que seja feito? Né? Aliás, estamos aqui num trabalho junto com a Rede Nossa São Paulo, que eu também participo, trabalhando uma frente parlamentar sobre o destravamento dos mecanismos de participação da sociedade, né? Que é bem interessante, exatamente para decisões impactantes, tenham a consulta à população, para que a população possa dizer quero ou não quero desse jeito ou de outro jeito. Né? Não fica uma decisão concentrada na mão de poucas pessoas, e acho que isso atenderia, então, esse interesse da população. Então, a forma de resolver a questão do projeto de iniciativa popular seria esse, facilitar, e tem outros fatores também. Não é só isso. Depois, a tramitação deveria ser também uma tramitação especial, porque tem aí um interesse de uma participação da sociedade muito grande. Agora, é pior ainda, porque, por exemplo, nós aprovamos a lei da ficha limpa, 1.600.000 assinaturas. Hoje, se um deputado que teve 30 mil votos, 20 mil votos, chega lá e apresentar uma proposta de alteração dessa lei, ele pode desfigurar a lei completamente, né? Porque ele tem a prerrogativa parlamentar de fazer a alteração da lei. Termina aqui o Política na Sala, programa especial da Câmara Municipal e da Escola do Parlamento sobre reforma política, que trouxe os principais trechos das palestras promovidas no ciclo de debates. Obrigado pela companhia. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.